aí, Jean, tudo bom? Meu nome é Tudo bem? Felipe. Prazer, Felipe. Tudo bem? Prazer também, Camila. Prazer. Obrigada, prazer, Jean. Você é a Camila com C e dois L's. A minha esposa é com K e dois L's. Ah, ia chorar, então. É, eu dei uma olhada no site de vocês lá. É legal, assim. Eu achei bacana a proposta. É algo assim, é algo na pegada de um Brasil paralelo, assim, né? Não sei se é semelhante, assim. Segue uma linha parecida, mas, Segue uma linha. mas tem alguns conteúdos que a BB aborda, que deixa de abordar, na verdade, que a gente acredita que precisa abordar. Tem muito conteúdo, muitos temas que a gente acredita que precisa levar ainda para a sociedade, para tratar desses temas. O intuito mesmo é nessa parte cultural, porque a nossa cultura brasileira, ela sofre diversos tipos de influências, né? Infelizmente, sim. Isso, inclusive na família, a gente vai conversar sobre isso hoje. Uhum. Então, a ideia da gente é tentar trazer um pouco mais de luz sobre diversos temas que envolvem a vida do ser humano. Às vezes ele fica só preocupado em uma coisa e esquece de outras coisas. Exatamente, exatamente. Eu acho que um baita de um desafio, mas é muito necessário, né? Isso. Principalmente nos tempos que virão. Certamente. A cultura, ela vai ser, assim, vocês vão nadar contra a contramão da cultura que vai ser ensinada a partir de agora. Se a gente for pensar, já é a partir de muitos anos, né? Acredito agora vai ganhar velocidade, né? Vai. Me diga uma coisa, cara, como é que você, na sua vida, na sua trajetória de vida aí, você chegou nessa vocação de querer transformar famílias? Como é que se deu esse processo? Você já teve uma família, os seus pais, sua mãe, já tinha uma família, como é que se diz, modelo pra você? Como é que Não. foi isso? Não, eu não vim de uma família que é um modelo, né? Graças a Deus eu tenho um bom pai, uma boa mãe. Tive essa figura paterna presente, tive uma figura materna, ambos com as suas falhas, porém, hoje olhando de uma forma mais madura, eu consigo identificar que eles erraram com o intuito de acertar, né? E com a educação, com o conhecimento que eles tinham, eles me criaram meus irmãos, né? Então, assim, eu não vim de uma família que é um modelo, né? Meus pais são pais separados. Eu sempre fui aquele adolescente, aquele menino rebelde. Sempre fui, assim, é como se fala, é a ovelha negra da família, né? Então, assim, sempre fui muito acelerado, muito... hoje, como pai, eu consigo visualizar, assim, alguns comportamentos que eu tinha nos meus filhos, né? Então, é, é, eu, 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 eu era muito arteiro, né? Era aquela criança arteira. Porém, ao mesmo tempo que eu era arteiro, eu era uma criança, assim, que sempre era amigo de todo mundo, né? Era aquele aluno que era o mais engraçado da sala, que mais fazia arte na sala, porém era o que os professores mais gostavam, né? E lá em casa era a mesma coisa. Sempre fui muito carinhoso com os meus pais. E assim, nunca imaginei que eu viveria uma família, né? A gente não é criado para isso, né? Eu não fui criado para ser um pai e nem marido, né? Meus pais me criaram para estudar. Minha mãe sempre colocou na minha cabeça: estuda, 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 para você ser alguém na vida, né? Eu acho que é o foco de todo pai. E com as minhas experiências, as minhas andanças ali, né? Tive alguns relacionamentos, nunca me casei, nunca assim, sempre namorei, até o momento de conhecer a minha esposa, né? Eu era muito novo, então eu tinha ali os meus 21 anos, 20, a gente se conheceu, eu tinha já uns 19, né? Então eu tava numa transição, assim, que eu tinha recém saído de um relacionamento. Eu nunca fui uma pessoa que viveu sozinha, sempre tive um relacionamento. E quando eu conheci a minha esposa, ela também vinha de um relacionamento anterior e a partir dali a gente se identificou muito, assim. Ela sempre foi uma menina, assim, que, por exemplo, aqui na cidade, né, uma cidade pequena, ela era sempre assim, ela era a menina mais bonita da cidade, posso dizer assim, né. E eu era muito tranquilo, então assim, eu não acreditava que ela estava me dando bola, né. Eu até falava pra ela assim: "Eu não acreditava, eu achava que você estava só brincando com a minha cara", né. Então assim, eu não como eu não acreditava, e eu não fui atrás dela, eu não me entreguei assim, de uma certa forma, isso chamou atenção nela, né.
E isso chamou atenção nela e a gente foi se conhecendo e eu sempre pé atrás, assim, essa mulher não quer nada comigo. Enfim, e deu tudo certo, que a gente foi se identificando, foi se conhecendo, ela gostou muito do meu jeito e com o passar do tempo, eu percebi que ela queria namorar, mas eu não queria namorar. E aí, eu segurando aquilo, ela falou assim, a gente precisa namorar, tem que ser uma coisa séria. Enfim, começamos a namorar. Com 5 meses de namoro, ela engravidou. E ela engravidou, né, do meu primeiro filho, que é o Miguel. E a partir dali, assim, eu tive começou uma crise de existência em mim. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Ele nasceu quando eu tinha 21, e aí a gente se conheceu, a gente ficou um tempo junto, né, namorou, mas daí eu tinha uns 20 anos, assim, quando ela engravidou. E a gente já tinha, assim, os nossos planos de viajar, conhecer alguns lugares, né, que era é o plano de todas as pessoas que não têm filho, né. É. Naquele momento da minha vida, assim, eu já vinha, assim, num momento de amadurecimento, né, saindo daquela transição de menino para homem, assim, de adolescente para homem. Mas eu percebi que naquele momento onde eu recebi a notícia que seria pai, aquilo me caiu assim, me caiu como um balde de água fria, assim. E eu lembro do dia, né, que eu descobri, né, foi assim, ela fez o exame de farmácia. Eu não sei, gente, se é pra me contar a vida. Não, pode contar, pode Porque você me fez uma pergunta, eu tô te contando a minha biografia aqui. Tá. No dia, foi bem engraçado e essa história geralmente eu conto e eu vejo assim como uma coisa que foi uma providência divina, que ela fez o exame de farmácia e ela trabalhava, tipo, numa fazenda. E ela precisou ir, né, trabalhar, e aí eu trabalhava na cidade. Aí ela fez o exame de farmácia, deu positivo, ela não acreditou. E a reação dela, assim, ela começou a chorar, assim, ela não, que ela também não queria, ela também não tinha maturidade, né? E eu falei, calma, Camila, né? Daí a gente falou assim, agora a gente precisa contar para nossas famílias. E naquele mesmo dia, a gente já foi lá, contou para minha mãe e marcou uma janta lá na casa dela. Aí eu lembro que a minha sogra fez a janta, assim, daí a gente contou para minha sogra, daí eu precisava contar pro meu sogro, né? Meu sogro, ele já era mais fechado, assim, e eu mal te penso, eu tinha 5 meses de namoro com a filha dele. E Imagina. E eu lembro até hoje que minha sogra me deu uma Nossa Senhorazinha, assim, e me deu e deixou na minha mão, assim. Aí eu peguei botei a Nossa Senhora na minha mão, mas eu apertava aquela Nossa Senhora, falei, meu Deus, eu vou matar ela sem ar aqui. Vai matar meus pulling galda, coitado. Mas assim, aí a gente contou pro meu sogro, mas assim, o meu sogro, a minha esposa, ela foi inteligente e estratégica na forma de contar, porque a minha cunhada, ela também engravidou, teve uma gravidez precoce, assim. E o meu sogro, quando ela engravidou, a minha cunhada engravidou, assim, quando ela tinha, acho que uns 17, 18 anos. E graças a Deus é casada até hoje também, enfim. Mas daí o meu sogro, na época que ela engravidou, ele ficou revoltado, até pediu pra tirar, né? Tipo assim, ele ficou muito revoltado, porque eles são uma família tradicional aqui da cidade. Mas daí depois ele se arrependeu, mandou uma carta pra ela, enfim. E a minha esposa, na hora de contar sobre a gravidez dela, ela falou assim: olha, pai, eu tenho uma coisa pra te contar. Você pensa muito bem como você vai reagir, porque você já reagiu de uma forma que você se arrependeu. Então ela foi inteligente. Aí assim, ela contou e ele falou assim: olha, vocês só não vão casar agora, né? E foi bom, porque foi um período assim que a gente viveu junto, porém, a gente se conheceu melhor, né? Acompanhei a gestação, e depois, com o tempo ali, com o nosso amadurecimento, numa ida confessar com o padre, ele falou assim pra mim, Jean e Camila, né? A gente foi até junto, né? Ele falou assim, olha, vocês não são novos, porque a gente tinha esse medo, né? A gente é muito novo pra casar, a gente é muito novo pra casar. E ele falava assim, olha, e essa frase foi uma das frases que fez com que a gente casasse, que fez com que a gente decidisse formar a família que nós temos hoje. Ele falou assim, uma vida é muito pouco para viver todo o amor que Deus tem para dar, né? Então, a partir daquele momento, a gente parou e pensou assim, poxa, a gente está perdendo um tempo, né? E a partir dali, a gente marcou o nosso casamento, né? Aí foi tudo certinho, assim. Mas a minha família começou ali, né? Mas mesmo assim, nesse embaraço todo, eu entrei numa crise muito grande, né? Como eu estava falando, eu não fui criado para ser pai.
E naquele momento, assim, eu me vi, eu não sei, foi uma crise que me deu, assim, meu filho já tinha nascido, daí eu me vi, aquele menino se viu marido e se viu pai. E eu olhava pro meu filho no berço, assim, e eu chorava, sabe? Eu chorava sem motivo, chorava com aquele medo, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu me cobrava muito em ser uma boa pessoa para os outros. Imagina para minha família, né? Então, assim, eu não me sentia bom, eu não me sentia aquela pessoa preparada para entregar o que um filho precisava, né? Não sei se são crenças que eu carregava, enfim, eu precisei buscar ajuda. E fui, né? Fui para um psicólogo, ali organizando, aí também tratando essas questões da vida, da criação, né? Que a gente recebeu, e ali me desenvolvendo, eu busquei um autoconhecimento. Então, foi muito importante para mim naquela fase da minha vida, e eu comecei a me desenvolver, né? Assim, eu comecei a me desenvolver porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de ensinar, né? Por exemplo, eu gostava de treinar a equipe, eu sempre fui assim, eu treinava o desenvolvimento dos colaboradores aqui da empresa, né? E eu percebi que isso era uma vocação que eu tinha, né? Então eu comecei a buscar conhecimento nessa área. Fiz vários cursos, programação neurolinguística, comecei a me desenvolver. Com essa abertura, eu comecei a ganhar musculatura nessa vontade de ensinar as pessoas. Desenvolvimento humano, performance, bons hábitos, né? Isso voltado a qualquer área da vida. E comecei a viver aquilo também. Vivendo também o casamento e a paternidade. E assim, resumidamente, aí eu fui percebendo que a minha vida foi caminhando para esse caminho de mostrar assim. E eu percebi que era uma dor muito grande das outras pessoas, né? Eu percebia, você não consegue ter uma performance profissional se a sua família vai mal. Você não consegue viver feliz, pleno, se alguma coisa errada tá lá dentro da sua casa, se o seu casamento tá errado, se os seus filhos estão abandonados, né? Então eu comecei a olhar para aquilo. E eu falei assim, olha, não foi, eu olhei assim, ó, é uma grande oportunidade de eu desenvolver a minha família, de ser um melhor pai, desenvolver o meu casamento e mostrar como isso é possível, né? Então, assim, eu juntei o útil ao agradável. E, na verdade, assim, eu via lá dentro da minha casa como um laboratório mesmo. Onde, assim, a vida, na verdade, resumindo, era a minha vida acontecendo, aquilo que eu fazia de bom e de ruim, eu compartilhava para as pessoas, né? Principalmente ali como criação, e as pessoas, poxa, mas ele é muito jovem para falar sobre isso, né? E aí começaram a vir os filhos, começaram a vir as responsabilidades, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que nunca parou, sempre busquei sempre estou em movimento, assim, tem muito projeto andando, sabe? E essa vontade de buscar, começamos a fortalecer essa parte espiritual nossa, que era uma das coisas assim que a gente percebia que com a maturidade a gente percebe que a verdade ela é uma. E a gente buscou mais sobre isso, né? Participei de alguns retiros espirituais, um retiro do silêncio, assim, que foi muito transformador para mim, assim, que ajudou muito, assim, nessa visão minha sobre a espiritualidade, sobre a fé. E a minha esposa também. O legal é que foi um movimento mútuo, assim, tanto meu quanto dela. Não foi uma coisa assim que só eu buscava. Foi uma coisa que ela também começou a buscar, né? E ela começou e ela tendeu para um caminho assim, onde a gente tem ali as nossas influências, onde ela identificou uma vocação dela, né? Que é ser uma mãe educadora. Hoje ela educa os meus filhos em casa, né? E assim, juntou, porque essa vontade dela em educar fez com que ela tá reaprendendo muitas coisas, né? Igual agora pela manhã. Ela e os meninos estudam muito, assim. As histórias da Bíblia, elas têm alguns materiais lá muito bons e ela está reaprendendo muita coisa. Então, isso para nossa casa foi um pilar fundamental, porque os nossos assuntos na mesa, no café, em qualquer outro lugar, a gente está falando sobre a história de um santo, sobre as histórias, né, a história do Brasil. Então, é o nosso assunto, né, dentro de casa. Como é que você trabalha com os filhos as virtudes, né?
Como é que eles desenvolvem de virtude com os filhos? Porque as crianças, elas só vão desenvolver uma maturidade cerebral lá no final da adolescência. Sim, Então eles têm uma carência muito grande, né? E a exatamente. gente precisa trabalhar isso de alguma forma. Eu ia te perguntar como é que você faz isso. Hoje, com essa busca de conhecimento, né, a gente teve acesso a essa questão de virtudes, que para nós também era uma coisa assim, era um conhecimento que a gente não tinha, né? Se falavam-se muito sobre valores, sobre ser bom, mas nunca tinha eh, posso dizer assim, que é como se fosse um método das virtudes, né? Onde você tem essa clareza. E a gente foi atrás de entender o que são virtudes, como ensinar as virtudes, o que é virtudes, né? Então eu fiz alguns cursos, fiz curso com o João Malheiro, fiz cursos assim com pessoas que tinham um embasamento e aquilo fez com que a gente começasse a aplicar dentro de casa com os meninos. Então, leu a história lá do Pinóquio. Vamos, onde é que tá as virtudes aqui? Assistimos um filme juntos. Então, assim, a gente sempre tem a gente traz para a consciência dos meninos o que é virtude e o que é vício. O que é bom e o que é ruim. E a gente fala, olha, tá vendo? Essa forma com que você agiu, você foi virtuoso. Essa forma com que você agiu, você teve um mau hábito. Isso te leva ao vício. Então, a gente trabalha isso muito com eles, assim, né? Reconhece as virtudes deles. A gente sabe, assim, a gente é bem realista, assim. Eu sou sanguíneo, então eu sou muito brincalhão, sabe? Então eu brinco muito com os meninos, eu tiro sarro, né? Eu tenho um jeito mais extrovertido dentro de casa. Então eu sou bem realista, assim, né? Falo assim, filho, ó, você é ruim de bola, cara. Não adianta você querer ser jogador, né? Então, e eu brinco bastante, assim, com eles. É, Então, cara, geralmente quando a gente tem filhos, né? Eu só tenho um bebê agora, que ele tem 1 ano e 2 meses. Pretendo ter mais. 3 O ano 3. não, isso é normal. Pai não é obrigado a saber desse detalhe, né? É, e eu vejo muitos casais que já têm dificuldades quando se juntam. Eu e Camila mesmo, nós tivemos várias dificuldades no início. A gente está há 10 anos morando junto. Casamos tem 5. E depois que você equilibra a relação, que você fala assim, poxa, estamos maduros agora. Eu como homem, ela como mulher. E vamos ter um filho. No seu caso, você já teve uma crise existencial ali no Sim, início que te serviu para evoluir. Você viu aquilo como um desafio, não como um sim. problema. Engatilhou ele para crescer, né? Para evoluir. E eu vejo muito isso também nas famílias que eu atendo. Já, eu sou psicóloga e eu atendo muitas famílias que se vê, né, nessa situação quando tem um filho. Quando se bate com aquela, poxa, que eu vou fazer agora? E eu também vejo muitas mulheres falarem que só elas sentem culpa. Só elas sentem culpa, só elas sentem medo, só elas não sabem o que fazer, ou que vai dar conta de tudo. E eu, como psicóloga, eu observo que os homens também têm a culpa. Que os homens Sim. também passam por esse movimento todo. Sim. Então, assim, como é que você vê essa alta de divórcio que está acontecendo diante dessa vinda desse filho? Eu tenho a minha percepção, porque eu atendo, tá? Hoje eu atendo online, mas antes eu atendia em clínica. Então, passaram muitas pessoas por mim. E isso eu visualizava. Mas eu quero saber a tua percepção. Como é que você vê essa taxa de divórcio após ter filhos? Eu vejo assim, e é o que eu falo. A gente vive uma sociedade muito egoísta. E para você deixar o seu egoísmo morrer, dói. E as pessoas não estão preparadas para lidar com essa dor. Não mesmo. A dor que eu passei nesse momento onde eu busquei ajuda foi exatamente aquilo que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo. Era o seu egoísmo morrendo, Jean. Era você deixando aquele Jean velho para trás, sabendo que você ia ter que se dedicar a um filho e a uma esposa. Sabendo que você tinha os seus planos sozinho, que é o que as pessoas fazem, né? Quando elas estão ali programando a vida delas. E é normal, acredito que de um jovem, né? Você pensar na sua carreira. Mas a partir do momento que entra ali 2 vidas na sua vida, você vai precisar de morrer de alguma forma. E as pessoas elas não estão preparadas para
essa Isso morte, acontece. elas não estão preparadas para essa conversa, né? Então eu falo assim, o que justifica essa alto índice de divórcios primeiro, é que hoje virou meio que é como se fosse como que eu posso dizer? É como se fosse assim, é como se fosse um acessório que eu quero ter para minha vida. Eu quero ter um filho. Nossa, todo mundo tá tendo um filho, eu acho legal, eu vou ter um filho também, né? Como assim, eu acho que é o momento de ter um filho. Mas a pessoa, ela não vê que ela está preparada ou não para ter aquele filho, né? Então, tipo assim, ela não enxerga às vezes como aquilo como parte do sentido da existência dela. Exatamente. Básico, como algo mais profundo. Ou Rapidinho, aquilo dali às vezes é apenas para realizar o próprio sonho. Exato. Isso muitas vezes as pessoas só têm um filho. Porque eu Exato. realizei o meu sonho aqui. isso. Exatamente. Era isso mesmo que eu ia falar. É exatamente isso. Então, assim, as pessoas, elas enxergam aquela vontade e quando ela vai para a realidade, é totalmente diferente. Porque eu falo, você viver... E aí que tá. E aí as pessoas hoje falam muito sobre a dificuldade de ser pai, a dificuldade de ser mãe, a dificuldade de viver o casamento. E eu tento mostrar, através do que eu compartilho, que só é difícil para quem vê dificuldade, para quem não aceita a realidade. Se hoje eu sei que eu sou um pai de 4 filhos e eu sei que quando eu chegar em casa cansado eu tenho que dar banho no menino, dar janta, essa é a minha realidade, então eu preciso ver alegria naquilo. Eu não posso ver alegria em ter que ficar deitado no sofá descansando. Eu não posso ver alegria ficar assistindo e fazendo aquilo que é meu. Isso, você tem que entender que isso não faz parte mais. E as pessoas, acho que é essa virada de chave que é o grande segredo, né? Que nada mais é do que deixar o seu egoísmo morrer, né? Então, o que justifica tudo isso é uma sociedade egoísta. São pessoas egoístas e pessoas cada vez mais frágeis emocionalmente. Pessoas que estão ali, vivem com migalhas de prazer diariamente, né? Então, assim, é todo dia uma migalha de prazer. E eu vejo, assim, que a felicidade de mesmo morrendo por dentro, mesmo servindo o outro, essa felicidade, ela é muito mais profunda quando você vive ela. Quando você vive ela ali, quando você olha para a sua família, quando você olha para aquilo que você construiu, quando você escuta algo edificante de um filho, né? Aquilo que é a verdadeira felicidade. Então, assim, eu acho que isso sobrepõe todas as outras. Mas a pessoa precisa viver esse processo, né? Então, eu acho que hoje o grande segredo e o desafio nosso, que tem essa noção, é dar luz para essas pessoas que estão querendo viver uma família, mas não foram preparadas para isso, como eu também não fui, né? Então, assim, é entender que, não que eu seja superior a alguém, mas eu vivi um processo que hoje eu consigo olhar para aquilo que eu vivi como uma parte importante. As pessoas não estão suportando esse processo, né? Então, dar musculatura para essa turma que está chegando, esses jovens que estão ali pensando em formar uma família. Muitos não, né? Porque eu acho que a tendência é você diminuir, né? Com esse alto índice de divórcios, eu acho que cada vez mais as famílias elas vão ficar menores e assim, descartáveis. É muito fácil você descasar e casar, casar e descasar. Então, os relacionamentos eles vão flutuar muito rápido, né? E também já tem a questão que as pessoas não sabem o que é amor. Pois as pessoas perderam a definição do que é amor. Amor contribuindo, né? Minha percepção também é igual à sua, e eu acabo falando em alguns pontos isso em terapia, mas também afirmo o ponto que as pessoas não sabem o que é amor. Amor é doação, e as pessoas não estão a fim de doar amor. Ninguém chega em um orfanato, pega suas roupas e depois pergunta o que você vai me dar em troca. Não, você está dando um gesto de doação, mas para o seu cônjuge, para o seu filho, você quer algo em troca. Você quer aquela disponibilidade, a reciprocidade, que as pessoas também já nem sabem mais a definição disso. Então, o que muito acontece comigo em sessões é isso. As pessoas não sabem o que é a doação e ter o sacrifício. Ninguém sabe o que é mais ter um sacrifício. Tá ruim, tá pesado, eu não quero. Vou deixar de lado. Só que esquecem que fazem sacrifício na hora de trabalhar. Tem muito trabalho
né, no seu emprego. Tem muito trabalho, se você vai em uma noite, curte a balada, tem prazer imenso, mas no outro dia você está com a ressaca, seu corpo está pesado. Então, ali também é um trabalho, ali também é um sacrifício de você estar ali, né? Por mais que seja menor, mas também seu corpo está sentindo. Então, tem várias coisas que a gente faz, mas a gente não dá esse peso, não dá o peso. Mas quando é para um filho, você não tem a capacidade de renunciar, você não tem a capacidade de doar esse amor que você precisa e necessita até para a criação dele, né, para o desenvolvimento dele. Sim. Eu renunciei à minha vida fora, trabalhava fora, em um consultório, eu renunciei minha vida fora, diminuí muito o valor que eu recebo para estar dentro de casa, para estar com os meus filhos, porque eu quero estar na evolução deles. Eu acho que isso é mal de Camila. É. É colérica? Sou Então tá explicado. A Camila colérica é problema. Eu sei o que você passa. Imagine. Mas é isso. As pessoas elas não entendem esse processo, né? Eu acho que cabe a nós aí mostrar o que é. Eu lembro de uma coisa que aconteceu, tem uns 10 anos atrás, mais ou menos, que quando a gente se mudou, eu e a Camila, aconteceu esse mesmo processo que aconteceu contigo, eu senti um baque enorme, porque eu tinha uns 24 anos na época. E eu não imaginava isso, eu seguia aquele caminho tradicional que todos os meus colegas da universidade seguiam, que era o quê? Vou me formar, preciso comprar uma casa, preciso comprar um carro, preciso viajar, preciso fazer isso tudo lá, quando eu estiver lá, seus 30 e poucos anos, aí eu vou pensar sobre isso. E sempre acontece de você ficar postergando cada vez mais, né? Falar, não, agora eu quero uma pós, agora eu quero uma mestrado. Exato. Eu não fui na China ainda, nem na Índia, eu tenho que ir pra lá. Enfim, você fica sempre postergando, é que nem abrir um negócio. Não, eu não vou abrir um negócio não, eu tenho que juntar mais dinheiro. Nunca tem dia. E nunca tem dinheiro suficiente, nunca chegou a hora certa. A gente acaba fazendo isso pra várias coisas. E eu lembro que depois de poucos meses que a gente tava morando junto, chegou um significado pra mim, que foi, rapaz, na verdade a minha vida ela tá começando agora. A vida que eu vivia antes era como se fosse uma escolinha, uma vida de brincadeira. Porque eu podia contar com meus pais pra tudo, não tinha muitas preocupações, não tinha responsabilidade, tava ali às vezes entregue, fazia o que eu queria. E quando eu ao mesmo tempo vivi assumia a responsabilidade que foi, você vai descobrindo as coisas, né? O seu papel de homem, a questão da família, ter filhos, e quando isso vai acontecendo, tanto os problemas que vão acontecendo, quanto as coisas boas, como você falou, a felicidade, o significado é muito mais profundo, né? Tem muito mais sentido. Sim. Aí eu falei, poxa, realmente a minha vida tá começando agora. Era pra mim ter... Que bom que isso aconteceu agora. Porque eu tava pensando em fazer isso daqui a 10 anos. Eu ainda estava na universidade na época. Eu não tinha saído da universidade. Camila ainda estudava também. E então eu falei, poxa, que bom que isso aconteceu agora. Eu fiquei com eu tive essa mesma percepção, assim, quando hoje eu olho, assim, para quanto eu era novo e hoje a oportunidade que eu tive de viver tudo isso, né? Ainda bem que tudo isso aconteceu, né? Porque eu sei que quando eu tiver 40 anos, o meu filho mais velho vai ter 20. E olha só o quanto a gente pode fazer coisas juntos, a oportunidade que eu vou ter de estar do lado dele, né, de auxiliar ele ali em algumas decisões da vida, até contribuir, enfim. Então eu vejo isso como nós somos privilegiados, né? Então assim, se a gente recebeu essa oportunidade, por que não ensinar outras pessoas? Por que não ser exemplo para alguém e ajudar outras pessoas que também querem viver isso? Porque no fim, eu acho que isso que é o sentido, né? Que é o doar, né? Se eu recebi, por que eu não posso doar isso? Né? Se eu aprendi, se as dificuldades que eu passei, eu posso fazer com que outras pessoas talvez nem passem por isso, se elas aprenderem o que eu ensino, né? Ou aprenderem, ou aplicarem dentro da realidade delas. E a partir daí que eu vi que é possível e as pessoas precisam receber esse tipo de conhecimento. Mas outra coisa que eu percebo as pessoas elas não buscam isso. Não. Elas só vão buscar isso talvez num momento de muita dificuldade, onde talvez a família está ali se destruindo,
né? Mas ninguém busca no prazer, assim, como aqui em casa foi. Nós nunca vivemos, assim, uma crise de quase se separar. Nós vivemos aquelas crises iniciais onde a gente precisou se adaptar, porque eram pessoas de realidade diferente, né? De criações diferentes, então a gente passou por um momento ali de adaptação. E a gente percebe que hoje a gente já se conhece muito bem, a gente tem uma afinidade muito grande, né? Então, e aí que tá o legal, né? Acho que quando o casamento ele passa por esse processo e chega nessa maturidade, o que vem pra frente é só coisas boas, né? É só lucro. Então, assim, é só você saber administrar, né? Não que não vão vir problemas, né? Vai vir ali os ajustes diários que precisa ser feito, né? Somos seres humanos. Tem ali os seus, aquilo que precisa ajudar, mas aí que entra o casal, um ajuda o outro. E uma coisa em relação a isso, a gente sabe que existem diversos desafios na vida familiar. Tem orçamento, tem os papéis, responsabilidades. Mas tem uma coisa básica que a gente está perdendo na sociedade como um todo, inclusive dentro da família, que é o diálogo. A capacidade de você ouvir a outra pessoa, e mesmo às vezes a outra pessoa, quando tá chateada, tá puta da vida, e você às vezes entender que aquilo que tá acontecendo tem algo por trás, né? E dessa compreensão de, às vezes, você ficar ali tranquilo. Claro, é muito difícil, mas você se preocupar com aquela pessoa que às vezes tá irritada e você se preocupa com ela. Sim. Com o que tá preocupando ela, né? Com o que tá por trás daquilo dali. E essa comunicação básica a gente tem perdido. Em alguns temas, eu acho que isso tem que ser assim, eu acho que isso tem que ser desse jeito. E aí vira aquele embate, briga. E o mais importante, né, que é essa cumplicidade do casal e o entendimento, vai se perdendo. Eu vejo Você bem sabe, né, com a colérica. uma colérica quando ela tá aquecida, tem que deixar ela bem quieta no canto dela. Tem que saber a hora de falar. Sem muito diálogo. Mas o que eu vejo, assim, o que aconteceu e uma das consequências para essa falta de diálogo, que eu enxergo também como uma falha muito grande nas famílias. Primeiro, celular. O celular, ele veio para aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Sim. Os casais, eles estão cada vez mais ali conectados, enfim. Chega aquele momento que você se pega. E eu me pego, tem horas, deitado na cama, minha esposa no celular e eu no celular. Gente do céu, essa cena é de cortar o coração. Né? Quando você traz isso para a consciência, você sabe que estava errado, mas você fala, mas eu preciso responder tal pessoa, eu preciso, sempre tem um eu preciso. Isso foi feito para te prender aqui, né? Então você vai se prender a isso. Isso é um ponto. Outro ponto, a rotina. Uma rotina mal organizada, querendo ou não, ela faz com que falta tempo. Quando você se pega ali, agora eu tenho um tempo para minha esposa. Vocês estão tão cansados, vocês só querem dormir, né? Então, hoje, uma das coisas que eu tento mais ensinar para as pessoas, que é o que eu aplico dentro da minha casa, que foi assim uma grande transformação, foi ter rotina. Uma rotina bem organizada faz com que eu consiga colocar os meus filhos para dormir às 8 horas da noite e eu consiga ter uma jantar com a minha esposa, né? Então, assim, eu sei que durante o dia a gente vai conversar, né? Vai ter os assuntos ali do dia a dia. Mas à noite é o momento onde a gente pode conversar sobre algum projeto, sobre algum assunto que está pendente. Então, a gente enxerga ali a nossa janta como uma grande oportunidade de se alinhar, né? Vamos falar sobre um projeto, vamos falar sobre... vamos estudar junto, né? A gente faz muito isso lá em casa, né? Então, assim, eu sei que existem realidades diferentes, porém, o caminho é você ter o tempo, você precisa desse tempo. E é assim, é algo que precisa ser diário, não tem que ter um tempinho ali, nem que e o tempo que eu falo é que seja meia hora, 1 hora, mas aonde você esteja exclusivo, né? Para quem vive uma vida tenha filhos, né? Porque o filho, ele te consome tanto durante o dia que você, de fato, vai acabar se afastando do seu parceiro, da sua parceira. E quanto mais você se entrega para a criação do filho, mais a tendência é vocês viverem ali separados. É como um casal que vive junto separado, né? Que se encontra só para
fazer ou ter uma relação sexual, se encontra para isso. E acaba esquecendo que existe uma amizade, existe uma cumplicidade ali, né? E é legal isso. E às vezes eu me pego, assim, às vezes eu viajo para, sei lá, fazer um curso, e eu vou jantar, assim, em algum lugar, e eu me pego perdido, sabe? E é engraçado, eu vejo estar perdido como algo bom, porque eu falo assim, como a minha esposa faz falta aqui, né? Porque eu fico sem assim, sabe, perdido mesmo. É uma sensação, assim, de estar sozinho. E essa dependência, eu vejo assim, é uma dependência saudável, sabe? Aonde você enxerga assim, poxa, como seria legal se a minha esposa estivesse aqui para mim poder conversar com ela, para a gente falar sobre algum assunto, né? É lógico que a gente tem os momentos que precisa ter o nosso tempo, mas é muito melhor quando tem alguém ali, né? Pelo menos eu prefiro que ela estar junto, né? Sim. Você falando dessas portas de comunicação, isso citou dois pontos, eu vou além disso. Eu acredito também que quando, no passado, né, os filhos, quando não tinham diálogos com os pais, é o que eu consumo muito ver, isso costumo muito ver, entre as terapias, as sessões, as pessoas falando que na criação, quando eu era pequeno e até pouco tempo, não tinha esse diálogo com os pais. Então, isso é ensinado também. Então, se a gente não ensina isso, por exemplo, eu e o Felipe tem o Oliver, ele tem 1 ano e 3 meses. Se a gente não ensina nesse crescimento, saber dialogar, conversar, vir até a mim ou ao Felipe quando estiver passando por alguma coisa, conversar e falar das questões das suas emoções, dos seus sentimentos ou de eventos frustrantes que estão passando. Ele não vai conseguir passar isso para frente quando ele for um adulto. Ele não vai conseguir ter um relacionamento saudável e com uma pessoa que ele escolher, porque ele não vai saber dialogar. Ele nem vai saber o que é dialogar. Então, muitas coisas que eu vejo também na questão da terapia é isso que as pessoas me trazem. Que os pais dela não dialogavam e não sabem dialogar ou chegar e abrir para o seu parceiro o que está acontecendo por não saber. E é engraçado, né? Quando se fala assim, é saber dialogar, né? É algo assim que se vê, olhando assim, é algo tão simples. Dialogar é aprender a falar, mas não. Às vezes a gente não está preparado para externalizar aquilo que a gente sente, né? E o filho é exatamente isso. O filho, se ele não foi preparado ali para lidar, em reconhecer o que ele está sentindo e conseguir falar sobre aquilo, né? Às vezes ele é oprimido, ou às vezes ele não teve oportunidade ou abertura com o pai para falar sobre isso, ou o pai não tem nem aquele olhar atento para perceber, né? Porque hoje eu tenho eu consigo, eu tenho esse olhar muito atento, né? Quando tá bom e tá ruim, com qualquer um lá dentro de casa, né? Quando a gente percebe que tá ficando doente, o pai e a mãe, se ele tem um olhar, ele consegue perceber que o filho vai ficar doente. É só pela mudança de comportamento. E e eu acredito assim, mas é porque que a gente tem essa consciência em olhar para os filhos, em olhar para o companheiro, para o cônjuge. Mas a maioria das pessoas, elas não têm essa consciência. Elas só vão perceber que algo está ruim quando aquilo virou uma doença, né? Quando aquilo está ali num caos instalado. E o tratamento para isso é muito mais difícil, né? Então, eu acho que o grande segredo também é esse, são as manutenções diárias que você vai dando ali, os cuidados, né? Que faz com que aquilo não desande, né? Na sua trajetória aí, dá pra gente ver claramente que você buscou estudar esses diversos temas. Sim. E isso é uma coisa que não é padrão na nossa sociedade. O padrão é a gente se especializar tecnicamente em uma área. A própria escola, quando ensina as matérias pra gente, ela não faz esse processo de inteligência emocional, nem a universidade, por exemplo. Por exemplo, eu fiz administração. O administrador não é só saber marketing, né? Saber vendas. Ele tem que ter aquela pegada de liderança. Sim. E como é que se ensina isso? Então essas coisas não estão na preocupação da educação que a gente vê nas escolas, nas universidades. Só que as pessoas, elas meio que já têm, como é que se diz? Elas nem se questionam, por exemplo, poxa, que tipo de homem é você? Né? Que tipo de mulher é você? O que é uma família saudável? O que é uma família boa?
Às vezes você pega o seu modelo que veio dos seus pais, e aí tem todos os problemas que você teve na vida, você não tem uma referência, mas você não está preocupado em, por exemplo, poxa, como é que se vive uma vida? Como é que se vive? Como é que Uhum. faz para ser feliz na minha vida? Você meio que já tem todas essas respostas sem nunca ter questionado. É o piloto automático, É né? o piloto automático. Só que você, às vezes, se doa muito para estudar algo tecnicamente ali para ser o melhor, mas em outras coisas que talvez teria até mais importância, você não dá essa abertura, né? Exatamente, E exatamente. isso eu acho que é um grande erro da gente. Assim, dessas mudanças, assim, e uma ferramenta que me ajudou muito é aquela roda da vida, por exemplo. Né? A primeira vez que eu preenchi uma roda da vida, eu nunca tinha, e foi numa formação de programação neurolinguística que eu fiz. Quando eu preenchi aquilo, eu nunca tinha parado para olhar para as outras áreas, assim, você consegue entender, falando, poxa, é verdade, isso aqui depende disso, uma coisa puxa a outra. E assim, é uma ferramenta simples que se a pessoa tiver uma consciência, um olhar atento àquilo, ela vai ter uma visão de como está a vida dela e o que ela precisa realmente dedicar a atenção dela, o que ela precisa dedicar realmente ali, onde é que está o problema, Uhum. né? Então isso foi para mim foi importante. Mas uma coisa que você falou que para mim eu vejo assim como crucial é a referência. As pessoas elas não têm mais referência. As referências elas se perderam. O mundo de hoje dos influenciadores, né, que é o que mais molda o comportamento humano hoje, né, são os influenciadores, né? É muito vazio. É vazio. E esse vazio eu vejo assim como preocupante, né? Então eu acredito que eu não sei se é porque eu estou buscando, mas eu vejo uma coisa, um crescimento, né? Eu vejo assim, as pessoas já perceberam que é, por aquele caminho estava dando errado. Eu preciso mudar a rota. Aquela vida cheia de prazeres, aquilo não funciona. Eu preciso buscar conhecimento através disso aqui. E aí você vai se deparar com algumas pessoas que tenham os valores, tenham, né? Igual eu falo, hoje eu vejo eu como um influenciador, mas eu não sou uma pessoa assim que sou 100% perfeito. Eu tenho muito para melhorar, para se desenvolver, para buscar, mas o pouco que eu entendo que eu tenho, eu consigo já ajudar outras pessoas, né? E esse é um dos grandes erros meus. Às vezes eu me pegava assim, eu vou dar uma aula, eu vou dar uma palestra, e eu me prendia muito em tudo que eu sabia. E às vezes, o que uma família precisa, que não tem o conhecimento, é só, tipo, acorda pela manhã, faça uma oração junto, ou arrume a cama, coisa simples, sabe? O básico. As pessoas hoje, elas precisam do básico, de uma base bem formada, que é o que elas não estão recebendo, né? Então, essa referência, ela serve para isso, né? E se perdeu. Quando se fala principalmente de famílias, hoje você não tem mais famílias, né? Porque você pega lá um artista que você admirava, durou 5 meses o casamento dele. O fulano de tal, não durou também. Então, as pessoas elas se prendem em algumas referências de família que elas estão sendo perdidas, né? Então, hoje eu vejo assim a forma com que eu mostro a minha família é uma referência para muitas pessoas, né? Mas aí entra aquele ponto, mas para eles é fácil, para eles é... Gente, é o mesmo desafio que toda família enfrenta. É aquilo que eu falei antes. É como eu vejo as dificuldades. É como eu vejo os problemas que a minha vida vão aparecer na minha vida. É como eu encaro eles, né? Então, tudo isso também serve para você se desenvolver na família. Eu ia te perguntar justamente para essas pessoas que não têm referência, o que é que significa ter uma família saudável? O que é que contempla uma família saudável? E aí você já falou diversos aspectos. E às vezes, uma vida espiritual pode ser o motor de trazer uma família saudável, né? Exatamente, assim, e de fato isso é o pilar, assim, se não o mais importante, aonde você, às vezes a gente se prende, igual eu, fui atrás de treinamento, fui atrás de buscar autoconhecimento, mas às vezes o certo já tá ali, ó, há muito tempo, escrito, a fonte é uma só, e as pessoas elas não acessam aquilo, né, elas querem métodos mirabolantes para você ter um conhecimento, mas está lá escrito, está na Bíblia.
a roda tá criada, né? Então, assim, eu falo, não tenho dinheiro para isso. Cara, não precisa de dinheiro. Você tem uma Bíblia, só pega a sua Bíblia, estuda ela, começa a se aprofundar, né, em alguns assuntos ali, meditar sobre alguns assuntos, cria um ritual diário, né? E tá ali o conhecimento, tá ali a fonte, bebe direto da fonte. E engraçado que, tipo assim, quando eu era, uns 10 anos atrás, eu entrei nesse processo meio de espiritualidade e tal, transcendência. Eu fui buscar em coisas orientais, porque eu menosprezava a igreja cristã, né? Pra mim, aquilo ali era uma coisa muito cafona. E aí eu comecei a meditar, ver para fazer yoga e tal. E no meio de uma série de outras coisas também. Mas aí, depois que eu comecei a retornar para a igreja, eu falei, mas rapaz, a mensagem já estava aqui. Exatamente. Tudo aqui. É como já falou, é o básico. A gente não esquece de procurar o básico. O simples. E é isso, eu li hoje uma frase que falava assim, as pessoas elas querem sinais o tempo todo, sinais extraordinários, mas Deus age com o ordinário, ali no simples, né? Você não precisa todo dia acordar e aparecer um anjo na sua frente e te passar uma profecia, não, vive a sua vida, vai acontecer tantas coisas comuns ali que você vai sentir a presença de Deus só com aquilo, né? E as pessoas elas querem algo extraordinário o tempo todo de Deus, querem sinais, direção, né? Então, é muito isso, né? Mas eu acho que esse é o caminho mesmo, esse desenvolvimento espiritual da família, né? Essa união do casal, essa conversa, esse diálogo, esse falar a mesma língua, né? Isso é fundamental, não tem como você, igual já pensou se tudo que essas vontades que eu tenho na vida, se a minha esposa não me acompanhasse, você acha que eu seria o que eu sou? Ou ela seria o que ela é? Não mesmo. Não seria, né? Então, se o casal ele está ali alinhado, passou por aquele processo de alinhamento, né? E começou assim, seguir o mesmo caminho, seguir a mesma direção e entender que os dois são um só. Entender que não existe uma rivalidade entre os dois. Uma competição, né? Uma competição, acho que é isso também. É um ponto assim que para você viver em família, você primeiro precisa olhar para a base, que é o casal. Os filhos, eles virão e eles irão, né? Então o casal ele fica, né? E eu comecei a estudar. Você já ouviu falar da Opus Dei? Sim. Então, o retiro espiritual que eu fiz foi pela obra. E eu tenho um amigo que ele me ajuda bastante, assim, né? E ele fala, Gê, a pessoa mais importante para você na sua vida é sua esposa. E eu já sabia disso, mas hoje eu olho para tudo isso e vejo, e eu falo com os meninos. Aqui dentro de casa, a pessoa mais importante é a mãe. Daqui um dia, vocês vão ter a esposa de vocês vão embora daqui, vão constituir a família de vocês. E a gente precisa olhar para isso. Quando a gente tem filhos, a gente acaba mudando essas posições, se dedicando, né, ao filho como a pessoa mais importante e esquecendo do marido, da esposa, né? E aí entra também esse afastamento, né, esse distanciamento. E com o filho ele tem as demandas dele mesmo, né? Mas o casamento ele também vai ter. E até, tipo, quando você constitui a sua família, tem aquela coisa de que o seu pai e sua mãe, você ainda fica na sua cabeça como se sua família fosse eles. Só que você já tá aqui morando com sua esposa, que o seu núcleo é aquele, a sua atenção tem que ser toda voltada para aquilo dali, mas você ainda fica lá como se sua família fosse aquilo lá. Aquilo lá não. Mas seus pais, sua mãe. E aí você acaba, às vezes, criando uma certa confusão, porque às vezes o pai e a mãe entram pelo meio da relação, e aí pai e mãe puxa a sardinha pra um, e aí já começa a gerar problemas. Esse foi um dos problemas que eu enfrentei nessa fase de adaptação. Eu sempre fui uma criança que foi criada muito solta. A minha mãe teve muita, assim, sabedoria, mas negligência a um ponto. Graças a Deus, Deus foi bom comigo. Mas, assim, eu sempre fui muito solto. Minha mãe me dava responsabilidades e confiava, né? E no meu casamento, a minha mãe... Eu falo pra minha esposa, pensa numa sogra boa é minha mãe, porque ela não incomoda. Ela não se intromete. Já ao contrário da mãe dela. A mãe dela, assim, a minha esposa e a mãe dela, elas tinham um vínculo muito forte. E para cortar esse cordão,
das duas precisou de alguns atritos ali, né? E eu percebi que aquela forte união, né, tanto da mãe com os ciúmes da filha e a filha dependente da mãe, afetava o meu casamento. Então, assim, a gente precisou viver momentos estressantes ali para cada um se portar e se colocar no seu lugar, né? E hoje, assim, eu vejo a minha esposa e é legal que com a maturidade a gente consegue olhar para aqueles eventos passados e ver assim, poxa, como eu fui imatura, como eu precisei passar por isso, né? E é bom isso, porque a gente consegue validar aquilo que a gente vive, né? Então, assim, a minha sogra, inclusive, também, assim, eu tenho uma excelente relação com a minha sogra, mas nós vivemos um momento de conflito. E justamente por isso, porque a minha esposa era muito dependente da mãe, né? E essa dependência afetava eu como marido. Não era nenhuma competição, mas era assim, você se sentia meio que... você se sentia não completo dentro de casa. Você sentia assim, tá faltando eu tô perdendo o meu papel aqui, né? De pai, marido, enfim. Esses ajustes, eles são necessários, né? Eu acho que também é importante falar sobre isso. Só mais uma perguntinha. Já. Você tem 4 filhos, né? Tenho 4 filhos. 3 meninos e uma menina. A gente chega lá. O pessoal sempre pergunta pra Camila se vai ter mais algum. E a gente só Pra mim ou pra sua? Não, é pra mim. Aí se vai ter mais algum. E quando ela responde que vai, é sempre aquele espanto, né? Aham. Mas eu tô... Porque, Zé, eu tenho um filho antes de Felipe. Eu acabei tendo um filho com 20 anos. E aí eu tenho o Bernardo, que tem 11. E aí agora eu tenho o Oliver como Felipe, que tem 1 ano e 3 meses. E as pessoas ficam perguntando, você vai ter mais um filho? São 2. Vocês vão ter mais um filho? Meu Deus, você não tá vendo o mundo como tá? Eu falo, sim, gente, há 100 anos atrás, o mundo era bem pior. Não tinha água encanada, não tinha internet, não tem a comodidade que a gente tem hoje. Tinha fralda Tinha muita doença ruim mesmo. Tinha guerra mundial, tinha tanta coisa. E vocês estão nessa questão de ter filhos agora. Exatamente. Eu tenho uma história curiosa na minha vida, porque assim, a gente teve o primeiro filho, né, que não foi planejado. Aí veio o segundo, que foi planejado. Esse foi um filho assim que a gente já buscava ali, né? Foi algo consciente. Aí o terceiro meio que me escapuliu, mas a gente ficou feliz assim, né? E ali a gente não era maduro na fé como a gente é hoje. E naquele momento da nossa vida, eu decidi fazer vasectomia. E eu fiz vasectomia, né? Eu fiz a vasectomia e fiquei 2 anos ali quase com a vasectomia feita. E eu falava, não quero mais filhos, eu não quero saber de ter mais filhos. Daí a minha esposa, né, buscando também, né, fazendo oração, e ali a gente começou a conviver com amigos, né, e essa influência de famílias é importante, essa influência de amigos ali que têm os mesmos valores e pensamentos foi importantíssima na nossa vida, né, então um casal de amigos, né, começou a falar sobre essa questão da abertura à vida, e ali a gente foi começando a meditar, estudar, rezar por isso, e percebeu que tinha cometido um erro, né, e fomos atrás, né, vamos, minha esposa falou, vou lá conversar com o médico que fez. Eu falei, amor, você vai, eu não tenho coragem de ir lá. E ela foi sozinha. Ela marcou a consulta, ela foi sozinha lá, conversou com o médico se era possível reverter, né? Aqui em Rondônia, em Vilhena. Ele falou que ele não sabia fazer, que não sabia onde fazia. E ela começou a pesquisar e tal, achou um consultório lá em São Paulo que fazia a reversão. E ali, no meio da pandemia, foi no meio no auge da pandemia, assim, eu lembro que foi. Aí fizemos a consulta, ela conversou comigo, eu falei, então tá bom, vou fazer a reversão, decidi, né? E, enfim, fui para São Paulo sozinho, fiz a reversão, né? E voltei. E o médico falou, geralmente com 6 meses, mais ou menos, né? Pode ser que dê certo, mas não é 100%, né? Garantido. Mas a sua cirurgia foi um sucesso e tal. E com 4 meses veio minha filha, né? A Olga, né? Que é a nossa bebê. É um nome lindo. Sou apaixonada por esse nome. E assim, E ali, eu lembro quando ela nasceu, assim.
eu chorei bastante, sabe? Porque eu olhava assim e falava assim, se fosse pela minha vontade, ela não estaria aqui, você não estaria aqui, olha. E eu vejo assim que Deus me deu ela, Deus me abençoou com ela, que vai ser uma lição é uma lição que eu carrego o tempo todo. A cada felicidade que eu tenho com ela, eu olho assim e falo: como você foi egoísta, Jean? Como você foi dependesse de você, né? Enfim, isso é uma das coisas que eu conto hoje e as pessoas se assustam mesmo, né? Quando você estava falando de querer ter mais filho, né? E as pessoas olham para nós e falam assim: agora vai fechar a fábrica, né? Eu falo: rapaz, eu reabri minha fábrica. Como é que eu vou fechar? Isso aqui não fecha mais não, né? É engraçado, assim, as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Não, não estão. Que, Já- que, que depoimento bonito. É. É, eu falo assim, inclusive para pessoas cristãs, né? Que tem um e fala, não, rapaz, é muito trabalho, eu não quero mais não, né, o bicho pega. A gente sabe, né? Mas eu falo assim, rapaz, eu também não quero não, velho. Mas é meu dever. Exatamente. E aí vem essa questão do mundo, né? O mundo é tão cruel, o mundo é tão difícil. Eu falo, cara, o mundo, através dos meus filhos, ele se tornará melhor, né? Então, se realmente você está pensando no mundo, por que não colocar pessoas boas nesse mundo para fazer com que ele fique melhor? Eu sempre fui envolvido com alguma coisa, né? Eu tenho um livro escrito e eu vou lançar ele esse ano, né? Ai, Eu não estou falando sobre isso ainda porque o livro ele já está feito, ele já está na fase de impressão, né? Vai chegar o boneco para mim ainda que eu vou estar avaliando lá como ficou e eu vou fazer o lançamento desse livro. O livro, o tema dele é sobre filhos fortes, né? E assim, essa fortaleza sobre os temas que eu vejo importante para fortalecer um filho. Show. E então, assim, dentre esses, eu tenho, né, a questão dessa parte digital que eu faço, né, ali onde eu tenho ali minhas aulas, as formações, né, minha mesmo. Eu estou desenvolvendo um outro projeto que é paralelo a tudo isso, é um aplicativo, né, porque eu percebo assim, as famílias, elas têm essa vontade de criar uma rotina, porém elas não têm uma ferramenta, né? Então eu estou desenvolvendo uma ferramenta que é baseado no método que eu ensino para as famílias terem uma ferramenta ali com notificação, lembrete, preenchimento de rotina, uma organização familiar, né? Alguns pontos necessários ali. É uma ideia, assim, mas está tudo muito. O aplicativo ele tá em fase de desenvolvimento ainda, assim. Muito obrigado. muito obrigada por você estar aqui, por eu ter conseguido falar contigo, por essa disponibilidade, pela sua atenção. Fico lisonjeada de ter tido essa conversa maravilhosa agora pela manhã.